Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos discursos mais famosos e, sinceramente, mais desconcertantes da história: o Sermão do Monte. Vamos focar no capítulo 5 de Mateus. Um texto que todo mundo já ouviu falar, mas que tem camadas e mais camadas de profundidade. Exato. E para nos guiar, a gente está com os comentários de duas bíblias de estudo muito respeitadas, a edição Roma e a Nova Almeida atualizada. A ideia é ter, assim, uma visão dupla. O que é ótimo, porque nos dá perspectivas ricas e complementares. E a nossa missão aqui é bem clara: ir muito além daquela leitura superficial, sabe? A gente vai tentar entender por que Jesus começa um discurso sobre ética com uma lista de pessoas abençoadas, o que já é algo bem contraintuitivo. Totalmente. E como ele pega a lei de Moisés e a vira de cabeça para baixo de um jeito radical, e o que tudo isso significava para quem ouviu ali, ao vivo. E por que ainda mexe tanto com a gente. Então, vamos lá. Vamos nessa. A cena inicial, para começar, já é cinematográfica. Jesus sobe um monte para ensinar. É impossível não pensar em outra figura icônica que também subiu num monte. Moisés, claro. Exatamente, a referência parece óbvia. E é totalmente intencional. A audiência original teria captado na hora a conexão com Moisés no Monte Sinai. Moisés desce com as tábuas da lei, que é tipo a constituição da nação de Israel, né? Uhum. Mateus está posicionando Jesus aqui como um novo Moisés, só que ele não está entregando uma lei por uma nação terrena. Ele está descrevendo a constituição do reino dos céus, o caráter dos cidadãos desse novo reino. É um momento de fundação, então. Um divisor de águas. Exatamente. E o que eu acho fascinante é que ele não começa com uma lista de faça e não faça. Ele começa com as bem-aventuranças. A gente ouve essa palavra e pensa logo em felicidade, mas o termo grego original, makarios, é bem mais denso que isso, não é? Muito mais. Não é um sentimento passageiro, tipo, estou feliz hoje. Makarios é uma declaração de bênção divina. É um estado de privilégio espiritual profundo, que independe das circunstâncias. Entendi. E o choque está em quem ele declara abençoado. Não são os poderosos, os bem-sucedidos. Os que têm tudo sob controle. Isso, é o completo oposto. Vamos pegar a primeira, que talvez seja a base para todas as outras. Bem-aventurados os pobres em espírito. Isso não é sobre ter pouco dinheiro na conta, certo? De forma alguma. É sobre reconhecer a própria falência espiritual. É o estado de quem olha para si e diz: eu não tenho os recursos, eu dependo totalmente de Deus. Nossa. E note a promessa, porque deles é o reino dos céus. O verbo está no presente, não é uma promessa futura. Quem reconhece sua necessidade já está vivendo sob o governo de Deus. Ok, isso é poderoso. E logo depois vem os que choram. Também não é um choro qualquer, por uma frustração pessoal, imagino. Exato. As fontes apontam que este é um choro mais profundo. É a dor que se sente ao ver a quebra do mundo, o pecado, a injustiça. É lamentar pelas coisas que quebram o coração de Deus. E a promessa é o consolo definitivo. A mesma lógica se aplica aos que têm fome e sede de justiça. Não é só um desejo por justiça social, é uma ânsia desesperada pela retidão do próprio Deus, que um dia vai ser totalmente satisfeita. E a lista continua com os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, e aí a gente chega na parte que, para ser sincero, sempre me deu um nó na cabeça. Ele termina dizendo que ser perseguido é uma bênção. Como isso pode fazer sentido? É a conclusão mais contraintuitiva de todas, né? Mas veja a lógica. Se você vive os valores que ele acabou de descrever, humildade e luto pelo pecado, fome por justiça, misericórdia, num mundo que valoriza o oposto, o conflito é inevitável. É inevitável. A perseguição por causa da justiça se torna então uma espécie de confirmação. É uma evidência de que você está verdadeiramente alinhado com o reino de Deus. Faz sentido. E repare que a promessa para os perseguidos é a mesma da primeira bem-aventurança, porque deles é o reino dos céus. Isso fecha o ciclo, como se fosse um parêntese, unificando toda a seção. Entendi. É como se a perseguição fosse o selo de autenticidade. Depois de descrever esse caráter interno, Jesus muda para duas metáforas super práticas do dia a dia.
Sal e luz. Sim, ele sai do ser para o fazer, para a influência no mundo. Naquela época, o sal era essencial. Tinha duas funções principais que todo mundo conhecia. Preservar e dar sabor, né? Exato. Preservar a comida do apodrecimento e dar sabor. A imagem é clara. Os seguidores dele deveriam agir como um agente que impede a decadência moral da sociedade e, ao mesmo tempo, que adiciona um sabor positivo. Que torna a vida melhor. Isso. E o aviso dele sobre o sal que perde o sabor é sério. Ele se torna inútil. É um alerta contra a irrelevância. E a luz? Parece mais direto. A metáfora da luz é sobre visibilidade e propósito. A imagem da cidade edificada sobre o monte era uma realidade para eles. A vida de um discípulo não é para ser privada, escondida. Mas o ponto crucial é o porquê essa luz deve brilhar. Não é para o autoengrandecimento, para o que hoje a gente chamaria de marketing pessoal. Claro. O objetivo é que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. A influência tem destino final e não é a própria pessoa, é Deus. Certo, então o caráter das bem-aventuranças gera uma influência pública, como sal e luz. E aí vem a grande virada do discurso. Jesus diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Eu imagino o choque na plateia. Com certeza. O que exatamente significa cumprir a lei aqui? O que é fascinante é que cumprir aqui não é só obedecer, é muito mais. É como pegar um desenho em preto e branco e preenchê-lo com todas as cores. Jesus está dizendo, vocês estão vendo a lei como regras externas. Eu vim mostrar a intenção original de Deus por trás de cada mandamento. A intenção plena. A intenção plena. Ele se posiciona como o intérprete definitivo da vontade de Deus. E diz que a justiça dos seus seguidores precisa superar, e muito, a dos escribas e fariseus, que era focada só na observância externa. Então, o que eles ouviram não foi esqueçam as regras. Foi tipo, vocês estão focados na casca. Eu vim mostrar o núcleo, a intenção de Deus que vocês perderam. Isso muda tudo. E ele demonstra isso com aquela série de contrastes. Ouvistes que foi dito, eu, porém, vos digo. O primeiro exemplo é sobre homicídio. Exato. A lei dizia não matarás. Simples, direto. Mas Jesus internaliza o mandamento. Ele vai na raiz do assassinato, que é a raiva e o desprezo no coração. Nossa. Ele usa termos da época como racá, que era um insulto forte, tipo imbecil, e diz que até isso já te coloca sob julgamento. A saúde dos relacionamentos se torna tão prioritária que ele manda largar a oferta no altar. O ato máximo de devoção. Pessoas vêm antes do ritual religioso. Isso é uma bomba para qualquer religião organizada. E ele aplica essa mesma lente de aumento para o adultério. A mesma lógica. A lei proibia o ato físico. Jesus diz que o pecado já acontece no coração, no olhar para uma mulher com intenção impura. Ele ataca a cobiça, a raiz do ato. E a solução que ele propõe é chocante, hiperbólica. Arrancar o olho, cortar a mão? Isso. Ele, obviamente, não está falando literalmente, mas a intensidade dessa linguagem é brutal. O que ele quer dizer com isso? Ele está usando uma hipérbole para comunicar a seriedade extrema com que a gente deve tratar o pecado. A mensagem é: tome medidas drásticas, radicais. É melhor entrar na vida aleijado do que ir para a destruição com o corpo inteiro. É uma forma de dizer que nenhuma medida é exagerada para proteger a pureza do coração. Exatamente. E essa ideia de pureza interna continua. Ele aplica a mesma lógica para as nossas promessas e relacionamentos, começando pelo casamento e divórcio. Certo. Sim, na época, a interpretação de alguns rabinos permitiu o divórcio por motivos triviais, o que deixava as mulheres numa posição super vulnerável. Jesus restringe essa permissão só ao caso de relações sexuais ilícitas, elevando o padrão do casamento de volta ao ideal de uma união permanente. E nos juramentos? Ele faz algo parecido. Havia um sistema complexo onde as pessoas juravam pelo céu, pela terra, por tudo, criando brechas para não serem totalmente honestas. Jesus corta isso. Ele proíbe os juramentos e diz
que o seu sim seja sim e o seu não, não. A palavra por si só tem que bastar. Exato. A integridade de um discípulo deve ser absoluta. Isso nos leva a uma das partes mais desafiadoras de todas. Olho por olho, dente por dente. Jesus parece pegar esse pilar da justiça e virá-lo do avesso. É importante entender o contexto. A lei de olho por olho, ou lex talionis, não foi criada para incentivar a vingança, mas para limitar. Ah, interessante. Sim, a punição devia ser proporcional ao crime, para evitar uma escalada de violência. Mas Jesus eleva o padrão da justiça retributiva para não retaliação pessoal. Ele não está falando do sistema judicial, mas da nossa resposta individual à ofensa. E os exemplos que ele dá são muito físicos. Oferecer a outra face e andar a segunda milha. Esse último tem um contexto histórico muito forte, não é? Sim, fortíssimo. Um soldado romano, pela lei, podia forçar qualquer civil judeu a carregar seu equipamento por uma milha. Era um símbolo diário de opressão, de humilhação. Devia ser odiado. Muito. A ordem de Jesus de andar a segunda milha voluntariamente era algo impensável. É uma virada de chave completa. Você transforma um ato de humilhação em um ato de livre escolha. Exatamente. Não é passividade. É uma forma chocante e proativa de quebrar o ciclo de opressão. O soldado espera resistência ou submissão ressentida. O que ele recebe é uma generosidade que o desarma. Você toma a iniciativa. É uma forma poderosa de resistência não violenta. Ok, e o ápice de tudo isso? Amai os vossos inimigos. Isso soa nobre, mas na prática parece impossível, até perigoso. É o clímax de toda essa sessão. O ensino mais radical. A norma da cultura era clara: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Jesus não só proíbe o ódio, mas ordena o amor ativo, orar por quem te persegue. E qual a lógica por trás disso? Ele dá o motivo, que é a chave de tudo. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O fundamento para amar os inimigos não é um sentimento que a gente consegue fabricar. É a imitação do caráter do próprio Deus que manda sol e chuva sobre justos e injustos, sobre bons e maus. Isso. O amor dele não é baseado no mérito de quem recebe, mas na natureza de quem dá. Uau! Então, juntando tudo isso, o que a gente tem? Começamos com bênçãos para os quebrantados e terminamos com um chamado para sermos perfeitos como é perfeito vosso Pai. Parece um padrão ético absolutamente inalcançável. E talvez essa seja exatamente a intenção. As fontes sugerem que o Sermão do Monte não é para ser lido como um novo código de leis ainda mais rígido que o antigo, que a gente consegue cumprir com esforço. Não é uma lista de tarefas? Não é. Ele é, primeiro, uma descrição da vida no reino de Deus. A vida que flui de um coração transformado. E, ao mesmo tempo, ao apresentar esse padrão perfeito, ele funciona como um espelho que revela a nossa total incapacidade de alcançá-lo por conta própria. Ele destrói a nossa justiça própria. Totalmente. Destrói toda a religiosidade superficial. O círculo se fecha. Exatamente. Ele expõe a nossa necessidade de uma justiça que não vem de nós, mas que nos é dada. Aponta para uma transformação interna que só Deus pode realizar. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. O sermão estabelece um padrão de perfeição baseado no caráter de Deus. Se esses ensinamentos não são uma lista de tarefas, mas um retrato de um coração transformado, qual é a área em que a distância entre a nossa ação externa e a nossa motivação interna, como Jesus a descreve, parece mais gritante no nosso dia a dia? Fica a reflexão.